Agora esta chamada está sendo gravada. Pessoal, boa noite, então, a todos. Vamos nos preparando já, então, para a palestra do Aloysio nessa noite. Depois dos atendimentos no hospitalzinho, vamos nos sentando confortavelmente nas nossas cadeiras, respirando profundamente e nos colocando na presença do Criador, pedindo a Ele que nos faça receptivos na noite de hoje, para que possamos absorver tudo aquilo que o palestrante vai trazer nessa palestra de hoje, nessa conversa, nesse evangelho, para que no decorrer da nossa semana a gente lembre dessas palavras e possa fazer uma semana incrível na vida de cada um de nós. Nos respirando, acalmando o nosso pensamento, deixando lá fora todas aquelas preocupações, aquelas angústias, as aflições, entregando e agradecendo ao Criador, agradecendo pela oportunidade de estarmos aqui nessa casa na noite de hoje, agradecendo pela saúde do corpo físico e do corpo espiritual, agradecendo essa doutrina maravilhosa, esse espaço dessa casa, que nos acolhe. Lembrando daqueles nossos familiares que não puderam estar aqui conosco, aqueles que ficaram por trabalho, ficaram em casa, os trabalhadores dessa casa também, que não estão aqui conosco hoje, vamos colocando eles em nossas orações, em nossos pensamentos, para que eles se sintam fortalecidos para poder continuar o trabalho nessa casa. Nossos amigos, nossos adversários, aqueles aos quais às vezes ainda a gente tem aqueles pensamentos que são de acordo com o Evangelho do Criador, os exemplos e o ensinamento que Jesus nos trouxe. Vamos colocando eles também em nossas orações. E agradecidos por essa oportunidade, fizemos a oração do Pai Nosso. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males. Que assim seja. É uma alegria muito grande na noite de hoje termos um palestrante aqui na nossa casa, a Aloysio, que já vem nessa casa há muito tempo, né, Aloysio? Vai trazer um evangelho para nós, que a gente possa absorver e que ele seja muito bem incluído nas palavras que vai utilizar. E já me antecipo em te agradecer a tua presença, o teu deslocamento de Joaçaba até aqui para poder estar conosco. Obrigada, Aloysio. Nós que agradecemos, né? A gente sempre agradece cada oportunidade que a gente tem para falar da doutrina espírita, porque é um privilégio, como muitos dizem, para nós estarmos encarnados nessa época e além de estar encarnados, nós temos contato com a doutrina espírita. Acho que é uma coisa que nós deveríamos agradecer muito mais, né? E, apesar de ter colocado o título Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, a intenção hoje é falar sobre a alegria, né? Sobre a mensagem do Evangelho, que é uma mensagem de alegria, e que muitas pessoas, infelizmente, ainda não conseguiram compreender isso, né? Dificultam tanto, mas a gente não consegue entender que é uma mensagem de alegria. E como é uma mensagem de alegria, a gente vai trazer essa mensagem do Espírito Meimei, psicografia do Chico Xavier,
E sempre quando eu falo dessa mensagem, eu lembro da história de Meimei, do espírito Meimei, que ela se chamava Irma de Castro Rocha, não sei se todo mundo tem conhecimento disso, e ela desencarnou muito jovem, e ela era casada com Arnal, que era um jovem também, né, lutador de jiu-jitsu, e nunca tinha tido contato nenhum com a doutrina espírita. E ele, um dia, ele caminhando pelas ruas de Pedro Leopoldo, ele encontra com o Chico Xavier. E Chico, numa situação bem atípica, porque ele nunca tinha visto o Chico, Chico nunca tinha visto ele, e Chico para ele na rua e diz assim: Arnaldinho, a nossa querida Meimei deseja muito falar com você. E aí, mais curioso ainda, porque Meimei é um apelido do casal. Ninguém conhecia, era um apelido deles, um apelido íntimo deles. E Meimei significa amor puro. Então, quando o Chico fala para ele, ele tem um susto e, ao mesmo tempo, uma curiosidade. E ele aceita o convite do Chico, vai até a casa espírita pela primeira vez, para assistir uma reunião mediúnica, e nunca mais saiu, né? Porque nessa reunião, a sua esposa, Meimei, vem através de um médium dizer para ele: Arnaldinho, ela vai dizer que a vida não termina, né? Que não existe morte, só existe vida e vida em abundância. E ele se torna um grande trabalhador da doutrina espírita ao lado do Chico. E ele desencarnou agora há uns 15 anos, mais ou menos, foi que Arnaldo desencarnou, né? Então esse contato dele com o Chico foi inesperado e ele acaba se tornando um grande trabalhador. E essa é uma das mensagens de Meimei, que é justamente o que a gente vai falar hoje sobre a alegria, né? A mensagem do Evangelho, que é uma mensagem de alegria. E ela diz assim: alegria é o cântico das horas com que Deus te afaga a passagem no mundo. Em toda parte desabrocham flores por sorrisos da natureza, e o vento penteia a cabeleira do campo com músicas de ninar. A água da fonte é carinho liquefeito no coração da terra, e o próprio grão de areia, inundado de sol, é mensagem de alegria a falar-te do chão. Não permitas, assim, que a tua dificuldade se faça tristeza entorpecente nos outros. Ainda mesmo que tudo pareça conspirar contra a felicidade que esperas, ergue os olhos para a face risonha da vida que te rodeia e alimente a alegria por onde passes. Abençoa e auxilia sempre, mesmo por entre lágrimas. A rosa oferece o perfume sobre a garra do espinho, e a alvorada aguarda generosa que a noite cesse, a fim de renovar-se diariamente em festa de amor e de luz. Então, a mensagem de alegria do Espírito Meimei, psicografia do Chico, para dizer do quanto é importante a gente se manter alegre, né? A gente sabe que a nossa... Hoje tudo é energia, infelizmente tem muita gente que ainda não acredita ou não aceita isso, mas hoje tudo é energia, então nós estamos sempre em sintonia depende do tipo de energia, depende do tipo de pensamento que nós estamos tendo. É a nossa vibração e ela vai estar em sintonia com... né, vai estar em mesma frequência com aquilo que a gente está pensando diariamente. Então, enquanto a gente não entender que tudo é energia, a gente vai continuar patinando ainda um bom tempo. E ela fala muito dessa questão de alegria. Então, se manter alegre, se manter feliz, que a gente vai ter uma vida um pouco mais confortável. Não é uma vida feliz, né? Porque o próprio Jesus já disse que a felicidade não é desse mundo. Esse aqui é um planeta ainda de expiações e provas, passando para a regeneração, mas ainda não é um local que a gente possa encontrar a felicidade plena, absoluta, né? Nós podemos ter momentos de felicidade, como diz Alberto Almeida, instantes de felicidade, e a gente precisaria aproveitar cada vez mais, né? E outra mensagem, que é uma mensagem que fala justamente Evangelho e alegria, é uma mensagem de Emmanuel, né, psicografia do Chico, que ela está no livro Roteiro e também no livro Antologia Mediúnica do Natal. E nessa mensagem a gente vai ver como ele fala muito sobre Evangelho e alegria, como é o título da mensagem mesmo, né? Ele diz assim: grande injustiça comete quem afirma encontrar no Evangelho a religião da tristeza e da amargura. Indubitavelmente, ou sem dúvida, o sacerdócio muitas vezes impregnou o horizonte cristão de nuvens sombrias, com certas etiquetas do culto exterior. Mas o cristianismo, em sua essência, é a revelação da profunda alegria do céu entre as sombras da terra. A vinda do Mestre é precedida pela visitação dos anjos. Maria, jubilosa, conversa com um mensageiro divino que a esclarece sobre a chegada do embaixador celestial. Nasce Jesus na manjedoura humilde, que se deslumbra ao clarão da inesperada estrela,
Tratadores rústicos são chamados por emissário espiritual repentinamente materializado à frente deles, declarando-se portador de notícias de grande alegria para todo o povo. No mesmo instante, vozes cristalinas entoam cânticos à altura, glorificando o Criador e exaltando a paz e a boa vontade entre os homens. Eu quero colocar uma música aqui, que eu vi essa apresentação, eu achei muito legal. Ah, fica sem o som. Esse grupo se chama Celtic Woman.
E a gente consegue responder essa pergunta se a alegria é virtude ou é defeito. O que você dá? É virtude, né? Eu até anotei isso aqui, ó, porque eu não sabia, fiquei sabendo quando estava pesquisando, que na Idade Média teve um período em que sorrir era considerado demoníaco. Não sei se alguém já viu, tem um filme e um livro, né, O Nome da Rosa, que fala dessa história. E sorrir era considerado demoníaco na época. Né? E evangelho, quem sabe o que significa evangelho? A palavra evangelho. Vocês colocaram umas palavras difíceis, né? Significa boa nova, boa notícia. Então, se a gente pega a história, Jesus veio trazer, o mundo estava um caos. Jesus veio trazer uma boa notícia. Ele veio trazer uma boa nova, uma boa notícia, veio mostrar o caminho das pedras. E podia ter falado, ó, Jesus veio trazer uma boa notícia. Eles colocaram evangelho. Você tem que ter o trabalho, pesquisar. Eu também descobri, não faz muito. Mas evangelho é boa notícia, boa nova. Aqui tem um trecho das bodas de Canaã, quando ele transforma a água em vinho, né? E perguntam para ele se os discípulos não vão jejuar. E daí ele fala, mas como que eles vão jejuar se eles estão em pleno casamento com a presença do noivo? Ele considerava a vinda dele para cá como uma festa de casamento, como uma festa de núpcias, né? Uma festa comemorando, fazendo uma grande comemoração. E ele disse que depois eles iriam jejuar, mas naquele momento não tinha, né? Não tinha como eles jejuar. E bem-aventurados, quem que lembra? Quem que sabe o que é? O que significa bem-aventurados? É outra palavra que eles poderiam ter colocado, a palavra mais fácil para a gente conseguir compreender, né? Significa feliz. Então, quando a gente fala bem-aventurados os pobres de espíritos, felizes os pobres de espíritos. Bem-aventurados os que choram, felizes os que choram. Talvez a compreensão do evangelho teria sido bem mais prática, bem mais fácil, com essas palavras que a gente conhece um pouco mais, né? E aqui eu trouxe uma curiosidade sobre, questionando se a tristeza adoece, segundo a medicina, né? E sim, a medicina confirma que a tristeza, especialmente quando crônica ou profunda, pode adoecer o corpo. O sofrimento emocional intenso tem impacto direto na fisiologia humana, podendo se manifestar através de dores físicas, enfraquecimento do sistema imunológico e desenvolvimento de doenças, um fenômeno muitas vezes chamado de psicossomático. Não sei se tem alguém da área aqui, mas a tristeza, ela adoece sim, então a gente não tem por que estar triste, né? No livro dos Espíritos, a questão 719, Kardec pergunta se merece censura o homem por buscar o bem-estar. Tipo, você buscar ter um conforto maior, você buscar ter alguma coisa melhor, não é problema nenhum. A resposta dos Espíritos: é natural o desejo do bem-estar. Deus só proíbe o abuso por ser contrário à lei da conservação, né? Ele não condena a busca do bem-estar desde que não seja conseguido às custas de outrem e que venha a diminuir-vos nem as forças físicas nem as forças morais. Então, tipo, você buscar o bem-estar não tem problema nenhum. O problema é que isso tem que ser uma conquista, com mérito, com merecimento, né? E que não venha diminuir as forças físicas nem as forças morais. E no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, que é o capítulo Sede Perfeitos, no item 10, tem uma mensagem que chama O Homem no Mundo. Muita gente já deve ter visto essa mensagem. E tem um trecho lá, nessa mensagem, que ele diz assim: sede alegres. E aqui está no imperativo, né? Não sei se tem alguma professora, ok, mas ele quer dizer sejam felizes, né? Sejam alegres, sejam felizes, mas seja a vossa alegria a que provém da consciência reta. Seja a vossa felicidade a do herdeiro do céu, que conta os dias que faltam para entrar na posse da sua herança. Tipo, sejam felizes, sejam alegres, mas não essa alegria falsa, vamos dizer assim, né? Uma alegria que seja da consciência reta, você tem a consciência tranquila. Seja alegre, seja feliz, né? E aí ele dá um exemplo: seja a vossa felicidade a do herdeiro do céu, que conta os dias que faltam para entrar na posse da sua herança. Então, tipo, como se aquela pessoa que ela sabe, ela tem certeza da felicidade que ela vai encontrar na vida, no mundo espiritual, e ele vive com uma felicidade muito grande aqui, porque ele sabe que depois ele vai ter essa felicidade muito grande lá. É mais ou menos nesse sentido que ele recomenda que sejamos felizes, né? E a questão 558 fala da missão dos espíritos aqui na Terra, a nossa missão aqui. A missão dos espíritos é se auto-aperfeiçoarem. E é interessante que diz ali auto. Auto quer dizer que depende só de mim, né? A minha evolução não depende da minha esposa, ela depende de mim. Não depende da minha filha, ela depende de mim. Não depende de ninguém, ela depende de mim. É auto-aperfeiçoar.
Só que, claro, que essa perfeição, autoaperfeiçoar, você vai precisar das pessoas também para você se autoaperfeiçoar. Aí vai entrar como que você lida com cada situação, como que você reage diante de uma situação. Aquela história, aquela frase que tem muita gente falando agora, que não é o que fazem com você, é o que você faz com o que fizer com você. O que a pessoa fez para você, ela tinha, né? É a história do presente. Se eu quero te dar um presente, é meu, né? Eu vou te entregar. Se você não quiser, ele continua sendo meu. Então, a pessoa quer fazer alguma coisa, uma maldade para você, é dela o mal. Ela quer fazer para você. Você aceita ou não. Se você não aceitar, volta para ela. É que nem a história da lama, que o Alberto Almeida conta, né? A pessoa quer jogar uma lama, a lama está com ela. Quem está com a mão suja é ela. Ela quer jogar em você. Se você quiser receber, você fica parado e recebe. Se você não quiser receber, você faz um movimento, a lama passa, a pessoa continua com a mão suja. Então, esse é a intenção. Você precisa das pessoas, mas a evolução é autoaperfeiçoamento, né? Concorrendo para a harmonia do universo, executando a vontade de Deus, do qual são ministros. Então, todos nós temos essa ligação, essa obrigatoriedade de usar tudo que nós temos ao nosso alcance para o nosso melhoramento, como espírito, como pessoa, enfim, de um modo geral. E aqui uns exemplos de tristeza, do que seria tristeza, do que causaria tristeza, né? Insatisfação, inadaptação, pode ser fruto de crenças, de não saber lidar com perdas, né? A gente vê muito isso, até no movimento espírita. Essa questão da perda, entre aspas, né? A pessoa desencarna, a gente sabe que não é uma perda. Mas assim, a gente fala, mas quando acontece com a gente, na família, a gente sabe que é difícil. A gente não está preparado para isso. E a gente sabe, mais cedo ou mais tarde, vai tocar o telefone e a gente vai receber uma notícia dessa. Mas a gente não está nunca preparado para isso, né? Pode ser também do perfeccionismo, da frustração. A pessoa quer... Nós não somos perfeitos. Nós estamos em processo de evolução. Nós estamos imperfeitos ainda, em processo de evolução. Mas aí, se você quer ser perfeito, você vai sofrer. Você vai sofrer, vai ficar triste, vai se frustrar, né? Inaceitação, desmotivação, desesperança, impaciência, a compulsão de querer controlar os outros, a gente não consegue nem controlar os nossos pensamentos. Se a gente parar para analisar, a gente não consegue nem controlar os nossos pensamentos. Como é que você quer controlar outra pessoa? É bem complicado, né? A gente sempre fala, quando a gente começou, a gente vai fazer 15 anos juntos mês que vem, né? E quando a gente começou, ela sempre dizia, você quer me mudar? Eu não quero te mudar. Eu só estou te mostrando que tem esse caminho aqui também. Se você quiser tentar, né? Porque mudar, você não vai, a gente não muda. É difícil a gente mudar até a gente. Como é que a gente vai mudar alguém? Pode ser que a pessoa até se comporte do jeito que você está orientando ou dizendo, mas no íntimo ela não vai estar mudando. Então a mudança ela tem que acontecer gradual e tem que acontecer de dentro para fora. A pessoa mesmo ela tem que ver vantagem. Eu sempre digo que eu dificilmente convido alguém para ir na casa espírita, né? E é verdade isso, eu dificilmente eu convido. E aí um dia me questionaram por que isso, né? Eu digo, eu acho, não é coisa da doutrina, mas é uma coisa que eu acho, que isso aqui tem que fazer tanto bem para mim, por exemplo, que chame a atenção de alguém. E essa pessoa vem pedir o que acontece lá que vocês são tão bacanas, tipo, conversar com alguém, nada contra. Isso é uma coisa individual de cada pessoa, né? Mas, assim, normalmente, os espíritas são pessoas que você gosta de conversar. Porque são pessoas que sabem ouvir, sabem compreender, não vão te julgar. Então, é uma coisa que eu acho que ela tem que chamar a atenção dos outros dessa forma. E aí a pessoa vai começar a ver, né? Nossa, olha o que aconteceu com a Tere, que ela começou a frequentar a casa, ela tá diferente e tal. Isso chama atenção, ela vai querer começar a pesquisar, vai querer. Porque às vezes você vai chamar a pessoa não está pronta. Às vezes ela vem aqui, escuta alguma coisa que não gosta da palestra, ainda mais vez. Mas, gente, isso é uma opinião minha, tá? Vocês podem convidar quem vocês quiserem, não tem problema nenhum. Na Gênesis, capítulo 3, item 10, Kardec pergunta qual é a principal causa das nossas imperfeições. E isso aqui é um item que a gente pouco se atenta, a gente pouco questiona, pouco pesquisa, pouco estuda. Né? Eu, pelo menos na nossa casa, eu nunca vi ninguém falar, vamos estudar a Gênesis. Eu nunca vi alguém dizer, vamos, e a gente deveria estudar aos poucos, de repente, de vez em quando, pegar um item, estudar. Aqui ele vai dizer que é instinto de conservação da espécie. É uma das principais causas de sofrimento, né? Aí alguns exemplos de instinto de conservação: fome, sede, sexo, medo. Talvez desses aí, talvez o medo seja o maior, porque daí a gente tem medo da rejeição. Diz que é um dos maiores medos, né? Que existe o medo da rejeição. Tem o medo de falar em público também. Esse eu já perdi, graças a Deus.
Tenho medo da morte, que eu também já perdi, não tenho mais medo da morte. Mas que o medo de falar em público e o medo da morte são os dois principais medos, né? São dois medos mais comuns. Mas o medo da rejeição leva ao quê? Ao suicídio, às vezes. Porque, às vezes, a criança quer impressionar os pais, não consegue. Né? Tem medo de, não fui bem na escola, não fui bem nisso, não fui bem naquilo. É o medo da rejeição. Medo de passar necessidade faz a gente começar a ser avarento, começa a guardar coisa, começa a encher de postos, guarda tudo, não gasta mais, vira um. Por quê? Porque já passou, às vezes, em outra existência, passou necessidade. E hoje vem com essa coisa interna ali, Deus tem medo de passar necessidade, você acaba armazenando tudo. Tem uma história contada por um autor, ele não é espírita, mas eu acho que ele só não é espírita porque ele não conheceu a doutrina espírita, porque a ideia de pensamento dele é muito parecida. Mas ele conta uma história de um senhor que era um catador de latinha na cidade, lá nos Estados Unidos, isso. E todo mundo conhecia ele por ele andava com o carrinho dele, juntando material reciclado, e morava sozinho, não tinha filho, não tinha neto, não tinha esposa, não tinha nada. E um dia eles notaram falta dele, não viu mais ele na rua, e foram ver e ele tinha desencarnado em casa. Aí os bombeiros foram lá na casa para retirar ele, não dava de tirar coisa, porque ele guardava muita coisa, e acharam uma caixa lá tinha mais de $50 mil. Ele guardava para um dia, e não chegou o dia. Então, provavelmente era uma pessoa que tinha tido passado uma encarnação com muita necessidade, inconscientemente ele guardava, e todo mundo deve conhecer gente assim. Você guarda isso, guarda aquilo, guarda isso, guarda aquilo, e aí você acaba, é um medo, e daí faz você sofrer também, né? Medo da morte, medo de críticas. Ter medo de crítica, sinto muito, mas não leva a lugar nenhum. Você tem duas decisões, tem tomar a decisão A e a decisão B. Se você tomar A, você vai ser criticado. Se você tomar a B, você vai ser criticado. Então, a gente tem que ver o que é melhor para nós e tomar a decisão que mais convém, né? E aqui um trechinho que eu queria só falar um detalhezinho sobre esse, que eu vi um vídeo do Haroldo, do Tradiz, esses dias, semana passada, falando sobre isso. E eu achei muito interessante porque explica, a gente estava falando do livro antes, né? É um livro que vale a pena a gente ler, não só ler, estudar. Ler uma vez, ler mais uma, daí depois começar a pegar item por item e resumindo, anotando, ilustrando, rabiscando. Livro legal é aquele cheio de risco lá, cheio de anotação. Porque aquele livro bonitinho lá, você diz, eu tenho esse livro. Às vezes tem gente que fala, eu tenho esse livro, já leu? Não, ainda não. Aquela história, a diferença de uma pessoa que sabe ler e não lê, de uma pessoa que não lê, né? Uma pessoa que sabe ler e não lê, e de uma pessoa que não sabe ler, não tem diferença, porque as duas não leem. E nesse vídeo o Haroldo falava algumas coisas sobre que ajuda a entender um pouco sobre o momento que está passando hoje no Brasil, né? E aí ele conta que por volta de 1500, mais ou menos, teve uma vinda de Jesus na Terra. Teve uma vinda de Jesus, e aí os anjos contam que o semblante do Cristo, quando ele chega aqui, o semblante dele se fecha. Porque ele fica totalmente desapontado. Porque são quase 1500 anos de evangelho no mundo, e tinha andado nada. Ele usa a palavra pífio, que o crescimento, a evolução tinha sido pífio, uma coisa muito, muito, muito pequena. E aí ele fala que o semblante de todos os anjos também se fecha, fica tudo envergonhado. Imagina, Jesus vem para ver, olha, eu entreguei a boa notícia, né, para vocês, vim trazer o caminho das pedras e agora vou ver como é que está. E andou quase nada. Aí ele toma uma decisão, ele muda a árvore do evangelho, eles falam, né? Ele escolhe um ponto estratégico geograficamente, que é o Brasil, para iniciar esse processo do evangelho. E por isso que até o Haroldo fala, né, que geograficamente, energeticamente, pode qualquer um discordar, mas o Brasil é o coração do mundo. Energeticamente, o Brasil é o coração do mundo. E aí ele faz todo esse planejamento. Ele vai, muda o evangelho para o Brasil, e aí tem a nomeação de um anjo, que é Ismael, que é o nosso querido governador do nosso país, né? É o responsável espiritual pelo Brasil. Ele nomeia Ismael para fazer o trabalho aqui no Brasil. Aí passa-se um tempo, eu vou resumir, claro, né? Passa-se um tempo, Ismael, a coisa está pegando aqui, ele não está dando conta, ele pede uma reunião com Jesus de novo.
porque ele quer pedir alguma ajuda, ele faz uma listinha lá dos problemas que ele está tendo aqui e leva lá. E quando ele tem esse encontro com Jesus, ele chega frente a frente com Jesus lá. No livro está lá bem assim, ele chora. Ele começa a falar dos problemas do Brasil e ele chora, Ismael. Ele não consegue terminar. Ele começa a dizer, Senhor, o Senhor pediu para que nós trouxéssemos as pessoas simples trabalhadores da Europa, nós trouxemos de Portugal, e o Senhor não tem ideia, o materialismo já pegou eles e já estão perdidos. O Senhor pediu para usar a África, os nossos irmãos africanos, a mãe África, para ajudar, eles já estão escravizando todo mundo. O Senhor pediu para usar as pessoas simples de lá, do Brasil, os índios, e aí ele não consegue terminar, ele fala assim, o Senhor não tem ideia do que estão fazendo. E aí Ismael com uma lista de coisas para resolver, e aí o Haroldo também resume bem a história do livro, a resposta de Jesus, que é uma resposta bem longa. Mas o Haroldo fala assim, em outras palavras, Jesus diz assim para ele, eu tenho a solução. E aí Ismael, então, o que a gente vai fazer? Daí ele fala para Ismael, para ele, você vai em todos os lugares mais trevosos do planeta. Os lugares mais trevosos, mais baixos, mais difíceis. Você vai pegar todos os políticos corruptos do mundo. Você vai pegar todos os religiosos que faliram por 3, 4 mil anos. Você vai pegar todos aqueles que faliram nas cruzadas. E você vai... Aí ele não fala nada. O Haroldo contando que Ismael vai se ajeitando na cadeira, porque ele foi para pedir umas coisinhas, né? E ele fala que ele foi se ajeitando assim, e foi pensando, o que ele vai querer fazer com isso? Porque eu vim com umas coisas aqui para resolver, ele não está me falando como resolver, ele está me trazendo tudo isso aí mesmo aqui, que vai querer. Mas ele cria coragem e pergunta, né? Mas, mestre, qual é a ideia? E aí Jesus fala, a ideia? Leva todo esse povo para o Brasil. Leva tudo para o Brasil. Aí, qual que é a mensagem? O Haroldo fala, qual que é a mensagem que Jesus quis dizer para ele? Eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. O Brasil é um hospital para tratamento dessas pessoas, desses espíritos. Mas o Brasil não é um local para ficar exibindo espírito puro. Não, o Brasil é um grande hospital. E aí ele fala assim, de alguns exemplos, ele dá 2 exemplos só de espíritos que eram terríveis e que se regeneraram no Brasil. E ele fala que o primeiro foi o espírito José de Anchieta, né? Ele nasce, se não me engano, em Portugal, mas ele vem para o Brasil. Nas primeiras horas do Brasil ele vem, né? Ele faz um trabalho fantástico, né? Catequese, ensino religioso para todos, para quem tinha ali, né? Ele faz um trabalho fantástico e era um espírito muito devedor. Ele faz a primeira etapa da evolução dele, do processo evolutivo dele, como José de Anchieta. E depois ele conclui o processo dele como ele reencarnando no Brasil de novo, como o Frei Fabiano de Cristo. E é um espírito que contribuiu e contribui muito até hoje. Outro caso, ele diz assim, que o espírito mesmo diz assim, cansado das minhas vidas de mando, de dar ordem, de ser o tal, de mandar e desmandar e tal. Eu aceitei um convite da minha esposa do início das minhas encarnações e reencarnei no Brasil. Foi o padre Manuel da Nóbrega, e que hoje é o nosso Emmanuel, orientador de Chico. E aí Emmanuel fala, o Haroldo fala assim, pergunta para esses 2 espíritos se o Brasil é ou não é o coração do mundo, da pátria do Evangelho. O Brasil não é um país para tirar férias. O Brasil não é um país para ser feliz. O Brasil é um país para regenerar espíritos atrasados. E nós, como eu falei no começo, nós deveríamos agradecer diariamente por estarmos encarnados aqui nessa época. E estar tendo contato com a doutrina espírita nessa época. Nós estamos reencarnados num período de transição planetária, um período que é muito importante para o planeta, de um modo geral, mas para o Brasil especialmente, porque o Brasil está dando uma contribuição muito grande para isso. Então, a gente ficar mais atento a esses detalhes, a gente pegar um pouco mais essa história do Evangelho e tentar entender. Eu costumo dizer lá no estudo, que eu coordeno um grupo de estudos lá na casa, na segunda-feira, e eu costumo dizer muito lá que o Evangelho é muito simples de se entender. Ele é tão simples que a gente acha que não é aquilo.
Jesus fala umas coisas tão simples que a gente acha assim, mas não pode que é só isso. Eu vou complicar um pouco, porque não é só isso. E aí, quando a gente pega assim, eu vou pedir um favor para alguém. Alguém pode pegar o celular, fazer uma pesquisa para mim? Tem que ler, né? Coloca ali Marcos 11:24. Acho que quando você colocar Marcos, ele já está escutando meus conversados. Vai aparecer 11:24. Portanto, eu lhes digo, tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim lhes sucederá. Eu não entendo por que a gente complica tanto isso. Isso aí está ali, faz mais de 2000 anos escrito. Tem muita gente que deve ter estudado pela primeira vez isso. Jesus é muito claro. O que ele fala ali? Tudo. E quando ele diz tudo, é tudo. Se for procurar o significado de tudo no dicionário, eu acho que está escrito tudo. Eu nunca vi, né? Nunca olhei. Mas ele fala tudo o que pedirem. Tudo o que pedirem em meu nome, creio que já receberam. E assim será. Então, assim, a gente está pedindo coisa o tempo todo, só que a gente não sabe o que está pedindo. Normalmente está pedindo o que a gente não quer. Porque a gente chama, no mundo religioso, chama de Deus, né? Tem outros lugares que chamam de universo, chamam de todo, chamam de eu interior, de consciência, anjo da guarda, pode chamar do nome que quiser, mas é uma força criadora que cada um dá o nome que quer. E ela está o tempo todo atendendo os nossos pedidos e não questiona, não pergunta para você, Deus, tem certeza que é isso? Não pergunta isso. Você quer? Toma. Aí eu quero, toma. Só que a gente não entende, que a gente não pede com palavras. Pede com sentimentos. Tem um autor, que é o Neville Goddard, que ele faz de um livro fantástico, uma palestra também, que fala, o título é O Sentimento é o Segredo. E a gente vê que é tão fácil as coisas, a gente acaba complicando. Você está pedindo o tempo todo. Você só pensa em coisa ruim, o que vai vir? Você só pensa em tragédia. Tem gente que não vê a hora de amanhecer o dia para mandar mensagem para alguém dizer que fulano morreu. Você deve conhecer gente assim. Então, tipo, não pode ver uma tragédia, tem que estar falando, tem que estar olhando, tem que estar olhando todo. A gente está vibrando aquilo. O nosso jeito, tem o seu Haroldo, o querido seu Haroldo, que desencarnou, que era um palestrante que vinha com frequência ali na nossa casa. Ele sempre dizia assim, você está o tempo todo pedindo. Só que o pedido não é palavra, eu quero. Você dizer assim, eu quero a cura. O sentimento que você está enviando para o universo é que você não tem a cura. E você vai continuar sem. Porque é o sentimento que você manda, que é a oração. Então, o que você vai fazer que Jesus falou ali? Imagine que já aconteceu. Então, você tem uma pessoa, um ente querido que está com uma doença. Vai dormir imaginando ele te ligando, te mandando um áudio. Cara, você não acredita, eu fiz o exame. O médico disse que não tem mais nada. Imagina isso. É assim que faz oração. Por que a gratidão é tão importante? Porque você vai imaginar que já aconteceu e você vai agradecer. Então você já vai agradecer. A gente brinca que Jesus falou, se a gente tivesse fé do tamanho de um grão de mostarda, já resolvia. A gente não tem fé. Aí eu vi um palestrante falando assim que fé é a mesma coisa que você tem quando, se eu falar para você pegar dois pregos e colocar na tomada, não vai pôr. Porque você tem certeza que vai tomar um choque, né? Isso é fé. Você tem fé. Você tem uma fé tão forte que você vai tomar um choque, você não vai fazer. Então, por que a gente não tem essa certeza quando você pede alguma coisa? Então, tá ali, gente. Marcos 11:24. Tudo que pedirdes ao Pai, creia que já recebesse e assim será. E quem falou foi Jesus. Então, se ele falou, para a gente ver como a gente não estuda direito o Evangelho, não presta atenção muitas vezes no que ele fala, e a gente complica, né? Eu tenho certeza que muita gente deve pensar, eu não pedi aquela doença, eu não pedi aquele acidente, eu não pedi. Se a gente analisar o que a gente tem pensado, o que a gente tem pensado, que tipo de música, eu falei da música antes ali, que tipo de música a gente tem ouvido? Cada música tem uma frequência. Você fica ali aquela música fica ali, ó, fazendo uma lavagem cerebral na tua cabeça. E aquilo se torna real e você fica pensando aquilo, que sinal que você está mandando para o universo, aquilo. Então, tipo, falando parece que é bobagem, mas não é. Se a gente conseguir fazer um teste, vocês vão ver como melhor. Se parar de reclamar, né? Porque você está o tempo todo reclamando. Para começar a reclamar, clamar significa pedir, né? Reclamar é o quê? Pedir de novo. Então você reclama. O certo, se a gente reclama de coisa boa, né? Foi promovido um serviço, reclama. Reclama, vai vir mais. O certo seria. O jeito que eu queria passar hoje era isso.
gente mistura um pouco os temas ali, mas eu acho que é sempre bem-vindo, né? Acho que eu acredito muito na inspiração quando vem algum assunto, é porque alguém precisa ouvir alguma coisa. Então, a nossa mensagem para hoje era essa. Quero agradecer mais uma vez o convite e dizer que nós estamos sempre à disposição, e sempre digo que é a nossa segunda casa aqui. Eu estou há 16 anos no Obreiros da Luz. Está bem 16, acho que uns 15, alguma coisa. Mas faz muito tempo que a gente tem aqui já, e a gente sente em casa. É muito bom você estar aqui, é muito bom falar do Evangelho, muito bom falar aqui também. Muito obrigado. Tá? Nós que agradecemos, Luiz, por ter você aqui nessa noite, nos fazendo pensar um pouquinho. E acho que a mensagem que a gente leva hoje de tudo isso que a Luísa falou é da gratidão, né? Da gente aprender a agradecer.